Olá pessoal, como eu havia combinado, neste vídeo estou dando início ao assunto triângulos retângulos especiais. Temos aqui um triângulo retângulo, onde o vértice A é de 90 graus, o vértice B é de 45 graus e consequentemente o vértice C é de 45 graus também. Pois a soma dos ângulos internos de um triângulo deve dar 180 graus. 45 com mais 45 com mais 90, 180 graus. A dica que eu quero dar é que quando acontecer isso, os dois catetos serão as variáveis. No caso aqui eu poderia colocar o número 2, por exemplo. Aqui também mediria 2. E a hipotenusa vai ser 2 raiz de 2. Então, de forma genérica, x, x e x raiz de 2. Isso acontece sempre. Agora estarei provando que isto sempre dá certo. E para fazer isso eu vou estar utilizando o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, e já efetuando essa adição, temos raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado é igual a 1x elevado ao quadrado mais 1x elevado ao quadrado, dá 2x elevado ao quadrado. Cancelei o expoente 2 pelo expoente do índice, que também é 2 por ser uma raiz quadrada, e teremos a hipotenusa. A mesma coisa estou fazendo do outro lado da igualdade. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Como a raiz quadrada de 2 não é exata, o 2 permanece dentro da raiz. Então, com o Teorema de Pitágoras, eu provei que isso realmente dá certo. A hipotenusa é igual a x raiz de 2. E o segundo caso dos triângulos especiais são os que têm ângulos de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Nesse caso, os dois catetos serão sempre o cateto menor, que é o oposto ao ângulo menor, x, que é a minha incógnita. O cateto maior, que é o oposto do ângulo maior, x raiz de 3. E a hipotenusa, que é o lado maior, será sempre 2x. Agora, mostrando como essa metodologia facilita na resolução de exercícios, a primeira questão diz o seguinte: em um triângulo retângulos isósceles, cada cateto mede 30 centímetros. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, nesse triângulo, onde os dois catetos medem 30, a hipotenusa vai medir 30 raiz de 3. E assim você não precisará fazer cálculo algum. Na questão número 2, em um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa mede 7 raiz de 2 centímetros. Determine a medida de seus catetos. Então, como no anterior, se a hipotenusa mede 7 raiz de 2, podemos verificar que no lugar da letra x tem o 7. Então, cada cateto vai medir 7 centímetros, como eu estou colocando aqui. Se por acaso quiserem tirar a prova real, basta utilizar o Teorema de Pitágoras, mas não há necessidade. Esse método sempre dá certo. A questão número 3 pede para calcular o valor de x e y no triângulo retângulo. Mais um caso de triângulo retângulo especial. E para fazer a comparação, eu peguei o triângulo do início do vídeo, onde temos o ângulo de 30, 60 e 90 graus. Só foi mudada a posição aqui. E o que devemos lembrar para resolver esse tipo de questão? O x é sempre o menor lado, tá? Sempre oposto do menor ângulo. O x raiz de 3 é o segundo maior lado, que também é um cateto, oposto do ângulo de 60 graus. E no lugar da hipotenusa, colocamos sempre o 2x. Então, já encontrando o valor do y aqui. Se na posição do x, que é o menor lado, está o 7, então para encontrarmos o valor da hipotenusa, basta fazermos 2 vezes o 7, que é igual a 14. E novamente comparando com esse triângulo aqui, o oposto ao menor ângulo é o menor lado. O menor lado é o 7. Então, o menor ângulo só pode ser o ângulo de 30 graus. Então, nesta questão, o y vale 14 e o x vale 30 graus. E agora, na nossa quarta e última questão deste vídeo, pede-se para calcular os valores de x e y. Já pegando aqui o nosso triângulo modelo, no triângulo modelo a hipotenusa é 2 vezes o x. Então, para encontrarmos o cateto menor, basta pegar o x e dividir por 2. Então, o valor de y é 12 dividido por 2, que é 6. Agora, o valor desse x aqui. Lembrar que esse 6, na realidade, equivale a x do triângulo modelo. Então, esse x aqui, ele vale 6 raiz quadrada de 3. E está resolvida a nossa questão.
Eu espero que tenham entendido e gostado das resoluções e até o próximo vídeo.